Seja bem-vindo ao canal Pérola Diária. Que Deus abençoe sua vida. Hoje nós vamos falar da passagem do livro de Mateus, capítulo 14, no versículo 22 em diante. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma!" e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E respondeu Pedro e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, ele teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: "Senhor, salve-me!" E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Mais uma vez, Jesus ordena os discípulos que eles têm que ir para outra margem. Eles têm que chegar do outro lado da margem. Eles tinham que fazer aquela viagem. E era uma viagem de navegação, tinha que ir pelo mar. Jesus foi orar no monte, foi buscar a presença de mais de Deus, enquanto os discípulos estavam no barco, no meio do mar. E veio o quê? Vento forte, ventos contrários, açoitando aquele barco com as ondas fortes. Mais uma batalha. Esses discípulos já tinham passado por uma situação parecida, lá em Marcos 5. O barco deles também já estava ainda afundando e Jesus estava no barco aquele dia. E Jesus falou: "Por que vocês são tímidos, homens de pequena fé?" E Jesus estava no barco deles. Agora aqui eles. Jesus estava onde? Na montanha. Mas ele já tinha tido uma experiência lá atrás. E agora de novo, o mesmo vento se levantou contra eles. O barco a ponto de afundar, vento contrário, impedindo o barco de prosseguir, aquela batalha, aquela luta. Mas Jesus, na quarta vigília da noite, se dirigiu até eles. Só que dessa vez, Jesus vem andando por cima do mar. Quando a gente clama por socorro, o Senhor vem ao nosso encontro. Ali eles estavam de novo passando pela mesma situação. O barco a ponto de afundar. Jesus ouviu o clamor daqueles discípulos e foi até eles para socorrê-los. E os discípulos, vendo Jesus caminhar sobre o mar, é um fantasma, gritaram com medo, ficaram com medo com aquela presença ali, acharam que era um fantasma. Mas Jesus falou dizendo para eles: "Tende bom ânimo, sou eu, gente, não temas. Por que vocês estão com medo? Fantasma não tem ossos, não tem carne, sou eu." Aí Pedro falou: "É o Senhor mesmo? Porque se é o Senhor, eu quero ir ter contigo. Eu quero caminhar nas águas." E Jesus disse: "Vem, vem Pedro. Vem Pedro. Vem que você vai ver maravilhas. Eu vou mostrar para você as minhas maravilhas." E Pedro foi. Pedro era ousado. Pedro andou sobre as águas. Pedro começou a dar os passos sobre as águas. Pedro começou a andar no sobrenatural ali naquele momento. Até ele começar a sentir o quê? O vento forte. Ele começou a sentir o vento forte. Começou o vento forte soprar nos ouvidos dele. O que aconteceu com ele? Ele teve medo. E quando ele sentiu medo, ele começou a afundar. Meu irmão, minha irmã,
Tem muito cristão sentindo tanta coisa. Não é verdade? O que você está sentindo? Você não tem que sentir nada, você tem que crer. A fé não está em sentir nada, a fé está no crer. Cuidado com seus sentimentos. Cuidado com aquilo que você está dando ouvidos. Cuidado com aquilo que você está colocando diante dos teus olhos. Isso está atrapalhando você de viver o sobrenatural de Deus. Ele começou a o quê? Dar ouvidos àquele vento no ouvido dele, aquele sopro daquele vento contrário. Ele começou a sentir medo e ali ele já começou, vez de andar, já estava o quê? Estava afundando, estava indo para o fundo. E clamou: Senhor, salva-me. Amados, amada, o Senhor não nos deu espírito de medo, mas Ele nos deu o quê? Um espírito de fortaleza, de amor, de moderação, de equilíbrio. Está lá em 2 Timóteo 1,7. O medo, esse sentimento aí chamado medo, esse espírito chamado medo, ele impede você de ver o sobrenatural de Deus. Ele impede você de andar na fé. Ele impede você de ver os milagres. Ele te afunda. Você não vai nem para frente nem para trás, você afunda. Então, meu irmão, minha irmã, coloque uma coisa no teu coração. Deus não me deu espírito de medo. Eu vou viver o sobrenatural, eu vou viver os milagres de Deus na minha vida. E eu não vou ter medo. Por quê? Porque eu sei quem é que está comigo. Eu sei a quem eu tenho clamado. Pedro clamou: Senhor, salve-me. E o Senhor, com a total misericórdia, porque a misericórdia dele é infinita, ela se renova a cada manhã. Ele com misericórdia estendeu a mão e segurou Pedro. E não deixou que Pedro afundasse. Meu irmão, minha irmã, não fica com medo. Ai, como eu vou vencer essa situação? Como eu vou vencer esse problema? Como eu vou vencer essa enfermidade? Com Jesus. Com a palavra. Crendo. Ai, mas eu tô com medo porque essa doença está fazendo isso. Não, porque esse problema aparentemente não tem solução. Mas para Jesus tudo tem solução. Aquilo que parece impossível para o homem é possível para Deus. Há alguma coisa difícil para Deus que Ele não possa fazer? Então não tenha medo. Fala, faça como Davi, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu tenho 5 pedrinhas, mas eu vou usar apenas uma, mas eu vou usar com fé. Foi o que Davi fez. Não importa qual é a palavra que Deus tem falado com você. Pega esta promessa, pega esta palavra e fala, eu vou contra ti em nome de Jesus Cristo. A quem tem ouvido o meu clamor, a quem tem estendido a mão para mim, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te ajudar. Os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa ouvir a tua voz. Mas às vezes a gente fala com tantas pessoas, mas esquece de falar com o principal. Com aquele que verdadeiramente pode te socorrer, aquele que verdadeiramente pode resolver o seu problema. Aquele que é a vida e tem vida abundante para te dar. Aquele que tem a bonança, prosperidade para te dar, tem bênção, tem salvação para te dar. Aquele que quer te dar vida eterna. Aquele que quer salvar a tua alma da ira, do juízo de Deus, mas também quer salvar a tua alma do inferno. Abre teu coração. Para de dizer, ai, tô com medo. Ai, eu tenho vergonha. Não, vai para cima. Pega a promessa que Deus te deu e vai contra essa ação maligna. Porque é o único nome que inimigos têm que se sujeitar ao nome de Jesus. Todo joelho tem que se dobrar diante desse nome.
toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Então abre o teu coração e fala: Senhor, salva-me, socorre-me. E Jesus falou para Pedro: Pedro, homem de pequena fé, por que você duvidou, Pedro? Por que duvidaste, Pedro? Lá atrás foi a timidez que te bloqueou, a sua fé. Agora você deixou que o medo te parasse, Pedro. Você deixou que o medo impedisse você de andar mais passos sobre as águas. Você deixou que o medo, Pedro, impedisse de eu mostrasse coisas maravilhosas para você. Você deixou que na hora que você deixou o medo entrar, a dúvida também entrou. E a dúvida é como a onda do mar que vai e volta e não deixa você sair do lugar. Por isso você afundou, Pedro. Meu irmão, minha irmã, não deixe esse espírito chamado medo, chamado dúvida, entrar na tua vida. Olhe para Jesus, olhe para a palavra de Deus, não olhe para o vento, não olhe para as ondas, não olhe para o barulho. Não queira ficar sentindo o que eu estou sentindo. Não, eu vou naquilo que eu creio. Eu creio na palavra de Deus, eu não tenho que sentir nada, eu só tenho que crer. E eu vou crer, eu vou escolher, crer na palavra de Deus. E eu vou olhar para Jesus. Eu não vou ficar olhando para os problemas, não, que quer desestabilizar o meu emocional, que quer roubar minha fé, que quer colocar desânimo em mim, que quer colocar medo, dúvida, timidez em mim. Não, eu vou olhar para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé. Eu vou confiar na palavra de Deus. Eu vou andar sobre as águas. Ah, mas não tem mais caminho para andar, Moisés. Não se preocupe. Deus vai abrir um caminho no meio das águas, mas eu vou atravessar esse mar, eu vou. Qual é o mar que está te impedindo você de chegar, de ver o milagre de Deus, a bênção de Deus? Que mar é esse que quer que você afunda? Que quer que você naufrague? Repreende. Repreende esse espírito. Acredita em Deus, acredita na palavra de Deus. Vai para cima com o nome de Jesus, porque você já é mais do que vencedora. Você é mais do que vencedor. Agora você tem que crer. O que é crer? A fé é a certeza daquilo que eu ainda não vi, mas eu sei que é real. A fé é certeza, é um firme fundamento. Eu ainda não vi com os meus olhos, mas eu creio. Creia, mesmo que seus olhos não viram ainda. Creia. Creia no seu milagre. E ele vai acontecer na tua vida. Que Jesus te abençoe grandemente. Em nome do Senhor Jesus.